Eu fiquei devastado e completamente sozinho quando minha família se recusou a comparecer ao funeral do meu filho de 12 anos. Eles disseram que uma viagem de R$ 40.000 para Cancún não podia esperar. A voz da minha irmã ainda ecoa na minha cabeça. Fria, cortante, sem coração. A morte dele é problema seu. Eu estou grávida e preciso dessas férias. E minha mãe, ela me disse: você é forte o suficiente para lidar com isso sozinho. Então, enquanto eles bebiam caipirinhas numa praia paradisíaca, eu estava de pé na chuva, vendo-se o caixão do meu filho descer à terra. Eu não gritei, eu não implorei, eu apenas fiquei em silêncio, porque às vezes o silêncio é o único grito que nos resta. Mas quando eles voltaram do paraíso e viram o que eu tinha feito, finalmente perceberam que o paraíso tem um preço. Meu nome é Bruno, e essa é a história de como a perda arrancou tudo o que era falso da minha vida, e de como eu encontrei força nas ruínas que eles deixaram para trás. Antes de eu compartilhar minha história, adoraria saber que você está aqui comigo. Deixe um oi nos comentários ou me diga de onde você é. Às vezes, saber que alguém está ouvindo faz toda a diferença. Obrigado. Agora, deixe-me contar tudo. E se histórias assim tocam você, histórias reais sobre dor, verdade e encontrar força quando tudo desmorona, por favor, inscreva-se. Significa mais do que você imagina. Aquele sábado começou como qualquer outro que vivi como marido, pai e um filho, tentando manter todo mundo unido. O cheiro de café forte invadia a casa. A janela da cozinha estava embaçada pelo ar gelado de Curitiba. E a Mariana ria enquanto tentava colocar o casaco no Lucas. Ele tinha 12 anos e era feito inteiramente de perguntas e energia. Sua última obsessão era um robô feito de peças de impressora velha e fio de cobre. A gente vai trazer o maior peixe do lago, pai, ele gritou, arrastando o isopor pelo piso de cerâmica. Eu sorri, beijei a Mariana, entreguei os sanduíches que tinha preparado e lembrei a eles de voltarem antes das 6. O Lucas ainda tinha feito um projeto de ciências para terminar. E eu queria ele em QTs antes de escurecer. Depois que eles saíram, a casa ficou quieta, mas aconchegante. Aquele tipo de silêncio que parece seguro. Abri meu notebook e chequei os lembretes fixados no meu e-mail. Seguro do carro da mãe e do pai. Vencendo. Conta de celular da Vanessa. Atrasada. Mensalidade da academia do Felipe. Expirando. Eu paguei todos eles. Quase R$ 15.000 por mês em apoio total, espalhados por meia dúzia de débitos automáticos que há muito tempo deixaram de parecer generosidade. Família ajuda família. Eu costumava dizer a mim mesmo. Fui criado ouvindo essa frase e acreditava nela como se fosse um versículo bíblico. Lá fora, a luz de inverno desaparecia num cinza suave. Às 6 da tarde, comecei o jantar, esperando ver os faróis do carro na entrada da garagem. Mas a rua continuou vazia. Às 6:30, liguei para São Mariana. Caixa postal, 7 horas. Ainda nada. Disse a mim mesmo que o sinal perto da represa era horrível. Às 8, meu andar de um lado para o outro já tinha marcado o tapete da sala. Então, às 20h51, a campainha tocou. 2 policiais militares estavam na minha varanda, com os caps na mão. O mais velho disse meu nome como se ele pesasse uma tonelada. Senhor Bruno, receio que tenha havido um acidente na BR-277, perto da represa do Passaúna. As palavras dele dissolveram o ar ao meu redor. Minha boca funcionou antes da minha mente. Eles estão bem? Onde eles estão? Perguntei. O policial mais jovem baixou os olhos. Sua esposa, Mariana, foi declarada morta no local. Seu filho está vivo, mas em estado crítico.
Ele está sendo transportado para o Hospital do Trabalhador. O tempo parou. Não me lembro de trancar a porta, apenas da sensação do volante frio e do borrão das luzes vermelhas no espelho retrovisor. No hospital, os corredores brilhavam, estéreis e infinitos. O cheiro de antisséptico, o eco dos sapatos no piso. Tudo pressionava meu peito. Uma médica com olhos cansados se apresentou como doutora Silva. Aliviamos a pressão no cérebro dele, disse ela. Ele está em coma. As próximas 20 horas são críticas. Liguei para minha mãe. A voz dela veio grossa de sono. Mãe, consegui dizer. Houve um acidente. A Mariana se foi. O Lucas está em cirurgia. Houve uma pausa. Ah, Bruno, isso é horrível. Vamos aí de manhã, querido. Está tarde agora. Na sala de espera, as luzes fluorescentes zumbiam. Um monitor apitava em algum lugar no corredor. Assinei um termo de consentimento com as mãos tremendo tanto que mal conseguia segurar a caneta. À meia-noite, a doutora Silva voltou. Ele sobreviveu à cirurgia, disse ela. Agora, nós esperamos. Quando dirigi para casa, pouco antes do amanhecer, Curitiba ou ainda dormia. Destranquei a porta da frente e entrei no silêncio. O cheiro do jantar, que nunca servi, ainda pairava no ar. 2 cadeiras estavam na mesa da cozinha. Uma pequena, uma maior. Ambas vazias. Olhei para elas até meus olhos embaçarem, até deixarem de ser móveis e se tornarem outra coisa. A prova de que o mundo que eu conhecia tinha acabado. O frio veio forte naquele ano, cobrindo a cidade como um pedido de desculpas. Passei a semana planejando o funeral da Mariana, escrevendo o obituário, escolhendo os hinos, comprando flores, sozinho. Minha mãe tinha dito que cuidaria das coisas, mas quando liguei, ela estava ajudando a Vanessa e o Felipe a se mudarem para a cobertura no batel que eu cedi para eles morarem de graça. Você é melhor com detalhes, querido, disse ela, como se o luto fosse uma habilidade técnica. No dia do velório, a capela do cemitério cheirava levemente a lírios e argelado. 14 pessoas vieram. A maioria colegas de trabalho, da Mariana e a professora do Lucas. Minha família chegou 20 minutos atrasada, deslizando para a última fileira. A Vanessa parecia impaciente, olhando para o celular. O Felipe sussurrou algo que a fez dar um sorrisinho de canto de boca. Minha mãe enxugava os olhos, mas sem lágrimas. Fiquei diante do caixão, tentando falar, minha voz falhando em cada palavra. Ela amava as manhãs, eu disse, e risadas. Quando olhei para cima, metade dos rostos já estava virada para a porta. A cerimônia acabou em 45 minutos. Lá fora, enquanto as portas do carro funerário se fechavam, ouvi minha mãe murmurar para meu pai. Se sairmos agora, ainda conseguimos ver o pintor lá no apartamento, antes do almoço. Quando voltei para casa naquela noite, a casa parecia mais fria do que a geada lá fora. Meu celular vibrou. Uma mensagem da Vanessa. Ei, você já pagou a conta do celular? A minha vai vencer. Olhei para aquilo por um longo tempo antes de abrir o aplicativo do banco. A tela se encheu de pagamentos. Seguro do pai. Remédios da mãe. Academia da Vanessa. Parcela do carro do Felipe. Netflix. Compras de mercado. 15 mil reais todo mês. Eu tinha construído uma linha de vida silenciosa para todos eles. E nenhum único deles tinha oferecido uma mão em troca. Ainda assim, disse a mim mesmo que eles também estavam sofrendo. Que família exige paciência? Que talvez, na semana que vem, eles ligassem só para perguntar como eu estava se aguentando. Digitei uma mensagem para minha mãe perguntando se ela queria tomar um café, mas antes de enviar, apaguei. O silêncio entre nós começava a parecer permanente. Na tarde seguinte, enquanto checava e-mails,
apareceu uma notificação bancária. Marlene Santos. Pagamento confirmado. Resort Sunset Cancún. 40 mil reais. Não reembolsável. Pisquei para as palavras, lendo 2 vezes. Meu estômago revirou. No mesmo dia em que ela me disse que não podia pagar pelas flores do funeral, ela reservou uma viagem de luxo. Naquela noite, rolei o feed das redes sociais da Vanessa. Lá estava ela, sorrindo em frente à janela da cobertura, com caixas ainda por desempacotar. A legenda dizia: casa nova, novos começos, tão grata pela família. Eu dei zoom na foto. No canto da imagem, meio escondida atrás dela, havia uma sacola de papel brilhante com letras douradas. Sunset Cancún. Fechei meu notebook e sentei no escuro. Lá fora, a chuva caía mais pesada, abafando o som do trânsito, cobrindo tudo como uma mentira, fingindo ser limpeza. Minha esposa estava debaixo da terra, meu filho numa cama de hospital, e as pessoas que eu chamava de família estavam fazendo listas de malas para o paraíso. Disse a mim mesmo que não importava, que o luto torna as pessoas egoístas. Mas lá no fundo, eu sabia a verdade. Algo dentro de mim tinha mudado. Uma rachadura silenciosa que um dia se transformaria em uma quebra total. O quarto 207 do hospital se tornou meu mundo inteiro. As paredes eram azul pálido, o ar pesado de antisséptico, e o bip constante do monitor era a única prova de que o Lucas ainda estava aqui. Toda manhã, antes do trabalho, eu passava no hospital. Lia para ele sobre o clube de robótica, a previsão do tempo em Curitiba, as estatísticas do Atlético Paranaense, qualquer coisa que soasse como vida. Eu segurava a mão dele como se meu aperto, por si só, pudesse manter o pulso dele estável. Ao lado da cama, coloquei uma cadeira que nunca saía do lugar. A cadeira da mãe. Tornou-se um ritual, um símbolo, uma promessa silenciosa de que o amor sempre teria um lugar. Meus pais visitavam às vezes, embora visitar talvez seja uma palavra generosa demais. Eles entravam por 15 minutos, diziam como estavam cansados e saíam com um beijo educado na minha testa. A Vanessa veio 2 vezes. Em cada vez, reclamou de enjoo da gravidez, tomando um açaí enquanto rolava o feed no celular. Não posso ficar muito, disse ela uma vez. Cheiro de hospital me deixa enjoada. Toda vez que eles saíam, o quarto parecia menor, mais frio, e o zumbido das máquinas mais alto. Eu continuei transferindo o dinheiro todo mês. Seguro para o pai, remédios para a mãe, parcela do carro para o Felipe, academia para a Vanessa. Porque, se eu parasse, perderia até a ilusão de ter uma família. Eu me convenci de que dar coisas nos mantinha conectados, que responsabilidade era um tipo de amor. Mas lá no fundo, comecei a sentir a verdade. O amor não precisa de recibos. Uma noite, tentei organizar algo significativo. Uma noite de leitura em família no hospital. Poderíamos nos revezar lendo as histórias favoritas dele. Sugeri isso no grupo. A Vanessa respondeu com uma única linha. Não posso. Preciso descansar. Gravidez é exaustivo. A mensagem veio com um emoji sorrindo. Olhei para aquilo, me perguntando quando a fada empatia tinha se tornado opcional. Em dezembro, o céu estava cinza. As atualizações da médica ficaram mais curtas, o tom dela mais cuidadoso. Fizemos tudo o que era possível, disse ela. A atividade cerebral dele não melhorou. Assinei outro termo de consentimento. Minha assinatura tremida, minha mente no piloto automático. Naquela véspera de Natal, liguei para meus pais novamente. Vocês gostariam de vir ao hospital? Vou levar uma árvore pequena para o Lucas. Esperei através da estática, antes de ouvir a voz da minha mãe. Ah, querido, não podemos. Amanhã vamos finalizar o pagamento de Cancún. Se reagendarmos, perdemos o desconto.
Ela disse isso gentilmente, como se estivesse recusando um convite para almoçar. O telefone escorregou da minha mão e bateu no tapete com um baque surdo. Por um momento, tudo o que eu conseguia ouvir era o ritmo constante do monitor cardíaco ecoando na minha cabeça. Olhei para o Lucas, ainda em paz, suspenso em algum lugar entre dois mundos, e sussurrei: Está tudo bem, filho. Você não precisa mais esperar por eles. Naquela noite, quando cheguei em casa, abri meu notebook. O cursor piscava sobre um documento em branco. Comecei a digitar uma lista de cada despesa, cada pagamento automático, cada favor que eu tinha coberto para minha família ao longo dos anos. No topo, escrevi uma palavra: verdade. Eu não sabia por que estava fazendo aquilo, só que parecia o primeiro ato honesto que eu fazia em meses. Na manhã seguinte, outra mensagem da Vanessa iluminou minha tela. Ei, estamos pensando em reformar a sala da cobertura. Já que o apartamento está no seu nome, você pode assinar o contrato dos móveis novos? A gente vê a decoração depois. Olhei para a mensagem dela, depois para a foto do Lucas colada no meu monitor, o sorriso dele congelado num momento antes de tudo desmoronar. Algo dentro de mim endureceu silenciosamente. Percebi que a esperança não estava morrendo. Ela tinha sido negociada, um pagamento de cada vez. Era uma manhã de verão clara, daquelas que fazem o céu do Paraná parecer infinito. Eu estava revisando relatórios trimestrais na minha mesa quando meu telefone tocou. A voz da doutora Silva estava firme, mas o silêncio entre as palavras me disse o que estava por vir. Bruno, sinto muito. O Lucas teve uma parada cardíaca às 8h20. Fizemos tudo o que podíamos. O mundo não explodiu. Ele apenas parou. A sala, ao meu redor, ficou borrada. Minha caneta rolou da mesa, bateu no chão, e aquele som pequeno, suave e sem sentido foi o que me quebrou. Dirigi sem pensar, mal me lembrando dos sinais vermelhos até chegar ao hospital. O quarto 207 estava quieto. As máquinas tinham ido embora. A cama estava arrumada. Um pequeno dinossauro de plástico que eu tinha levado para ele estava no parapeito da janela, encarando a luz do sol. A doutora Silva colocou a mão no meu ombro. Ele foi em paz, disse ela. E a voz dela desapareceu num zumbido. Apenas mais um ruído de fundo, num mundo que não se importava mais em falar. Sentei ao lado da cama, segurei o cobertor e sussurrei. Pode descansar agora, filhão. Você já lutou o bastante. Quando saí, a cidade estava barulhenta de novo. Carros buzinando, crianças rindo na saída de uma escola próxima. Vi um grupo delas correndo pela faixa de pedestres, as mochilas balançando. Por um segundo, imaginei o Lucas entre elas, virando para trás para acenar. Então o sinal abriu e elas desapareceram. Liguei para minha mãe. Ela atendeu no segundo toque. Mãe, eu disse. O Lucas se foi. O silêncio se esticou, longo e oco. Então, calmamente, ela respondeu. Ah, querido, isso é terrível. Mas você vai superar. Você é forte. Não podemos cancelar a viagem agora, no entanto. As passagens não são reembolsáveis. Por uma batida de coração, achei que tinha ouvido errado. Vocês não vêm ao funeral? Perguntei. Já perdemos o depósito do seguro da última vez, disse ela, como se explicasse a previsão do tempo. Não torne isso mais difícil para você mesmo. Vamos rezar daqui. Desliguei sem dizer mais nada. Minhas mãos tremiam, mas não mais de luto. De algo mais afiado, mais frio. Liguei para Vanessa em seguida. Ela atendeu no primeiro toque. Ei, a mãe acabou de me contar. Sinto muito, mas não posso lidar com isso agora. Estou grávida, Bruno. Estresse não faz bem para o bebê. O tom dela carregava mais irritação do que simpatia. A morte dele é problema seu, não meu. Aquela frase pousou como uma faca.
Eu não gritei, nem respondi. Apenas deixei o telefone cair. O som dele batendo no chão ecoou pela casa vazia. Mais tarde, sentei na sala, encarando as duas cadeiras vazias à mesa. A da Mariana e a menor, do Lucas. A luz do sol cortava através delas, poeira girando na luz como fantasmas. Lembrei de algo que a Mariana me disse uma vez. Quando as pessoas enfrentam a perda, elas mostram quem sempre foram. Agora, eu sabia quem os meus eram. Não chorei naquela noite. Minhas lágrimas tinham secado meses atrás. Apenas fiquei sentado lá até as sombras alcançarem o teto e disse baixinho, para ninguém. Se eles escolheram o paraíso, eu vou escolher a verdade. Então peguei meu telefone. Não para ligar para a família, mas para minha amiga Camila, a única pessoa que apareceu quando meu mundo desabou. Pode me ajudar a contatar uma funerária? Perguntei. Desta vez, eu não estava esperando por mais ninguém. Eu enterraria meu filho sozinho, assim como tinha enterrado cada ilusão de amor que vinha com meu sobrenome. A igreja ficava quieta na borda da cidade, pequena e cinza, contra um céu que não conseguia decidir entre sol e tempestade. Metade dos bancos estava vazia. O ar cheirava levemente a lírios e cera de vela. No altar, havia uma foto emoldurada do Lucas sorrindo com seu dente da frente torto. Aquele que ele brincava que o fazia parecer mais humano. Lá fora, uma chuva fina e gelada caía, um dia cinza típico de julho no sul. O mundo parecia não ter mais cor. A professora Helena, professora dele, estava perto da frente, segurando um buquê de margaridas. A Camila estava ao meu lado, a mão firme no meu ombro. 2 antigos colegas da Mariana vieram silenciosamente, oferecendo aquele tipo de condolência que começa e termina com "Eu não consigo imaginar". Meus pais não estavam lá. Nem a Vanessa, nem o Felipe. Subi ao púlpito, desdobrei minhas anotações e encarei o papel que tremia entre meus dedos. Ninguém nasce para morrer sozinho, eu disse. Mas às vezes, a vida nos força a caminhar por essa estrada em silêncio. Minha voz falhou no meio, mas não parei. Não havia familiares para terminar o elogio fúnebre. Nenhum braço reconfortante nas minhas costas. Apenas eu, o padre e o som do órgão tocando um hino, que parecia grande demais para uma reunião tão pequena. Quando chegou a hora de baixar o caixão, o vento aumentou. Senti meu celular vibrar no bolso do casaco. O reflexo me fez checar. A tela brilhou forte contra o céu cinza. Transação completa. Marlene Santos. Resort Sunset Cancún. 40 mil reais. Olhei para as palavras até as letras borrarem. Então desliguei o telefone e o deslizei de volta para o bolso. Enquanto as cordas rangiam e o pequeno caixão descia, sussurrei. Boa noite, filho. As palavras do padre desapareceram atrás de mim, substituídas pelo som dos meus sapatos na terra molhada. Eu não chorei. Não havia nada sobrando para chorar. Quando cheguei em casa naquela noite, a casa estava mais escura do que eu lembrava. O silêncio não doía mais. Ele apenas estava lá, familiar. Acendi uma vela na mesa da cozinha e abri meu notebook. Pela primeira vez na vida, eu não ia fazer um pagamento. Comecei a digitar uma lista intitulada "O que termina hoje?". Linha por linha, escrevi. Seguro do carro. Remédios. Conta de celular, cartão de crédito, academia, Netflix. Cada nome que um dia me amarrou a eles se tornou uma linha que eu estava cortando. Então, como se o universo quisesse testar minha determinação, meu celular vibrou de novo. Uma mensagem da Vanessa. Ei, não esquece de pagar a conta da internet da cobertura. O técnico vai aí amanhã. Olhei para o texto por um longo tempo. Depois ri. Um som que me assustou porque parecia mais um latido do que uma risada.
Não digitei nada de volta. Assoprei a vela e disse suavemente para o escuro: amanhã, eles vão aprender o que significa perder algo que achavam que era deles. Na manhã seguinte, liguei para uma empresa de mudanças. Preciso que um apartamento seja esvaziado, eu disse a eles. Tudo. Hoje. Ao meio-dia, eu estava na cobertura no batel, com suas paredes de vidro brilhando na luz. O lugar ainda cheirava a tinta fresca e perfume. Havia fotos emolduradas da Vanessa e do Felipe sorrindo na sacada. Folhetos de viagem para Cancún espalhados pelo balcão. Empacotei as roupas deles, os livros, cada pedaço da vida deles que existia no meu espaço. 3 horas depois, os carregadores levaram as caixas e as despejaram na sala de estar da casa dos meus pais. Tudo numa pilha caótica. Sem pilhas organizadas, sem etiquetas, apenas peso. Quando acabou, paguei os carregadores, chamei um chaveiro e troquei as fechaduras de todas as portas. Novos trincos, novas chaves, novos começos. Quando saí, o ar parecia mais limpo. Eu não tinha levantado a voz, não tinha quebrado nada, não tinha precisado. Às vezes, a destruição se parece com silêncio e papelada. Pela primeira vez, desde a noite do acidente, dormi sem sonhar. Domingo à noite, 22. A casa estava quieta. Eu estava sentado no chão da sala, dobrando as últimas camisetas do Lucas, aquelas que eu não consegui colocar em caixas. O tecido ainda cheirava levemente a sabão em pó e a aquele desodorante que ele usava demais. Então veio o som. Carros parando, portas batendo, passos no cascalho. Momentos depois, punhos esmurraram minha porta da frente. Bruno! Abre agora! A voz da Vanessa cortou a noite, aguda e furiosa. Levantei, expirei e abri a porta. Lá estavam eles. Vanessa, Felipe, minha mãe e meu pai. Rostos vermelhos de raiva e exaustão, ainda com as roupas de viagem. Que diabos você fez? A Vanessa gritou assim que me viu. Todas as nossas coisas foram jogadas na sala da mãe como se fosse lixo. As chaves não funcionam. Você não pode simplesmente nos expulsar. Olhei para ela com calma. Aquele apartamento é meu. Deixei vocês morarem lá de graça. Esse favor acabou. Minha mãe deu um passo à frente, a voz tremendo, com uma simpatia ensaiada. Bruno, querido, você não está pensando direito. As pessoas vão falar se você continuar agindo assim. As pessoas já falaram, eu disse. Elas notaram quem não apareceu nos funerais. O Felipe tentou suavizar a tensão. Olha, cara, eu entendo que você está de luto. Mas tem um bebê chegando. Você não expulsaria sua irmã grávida? Expulsaria. A Vanessa cruzou os braços, os olhos queimando. É disso que se trata, não é? Você está com inveja. Seu filho morreu, e eu vou ter um bebê. As palavras bateram como um tapa, mas eu não me movi. A sala ficou em silêncio, exceto pelo zumbido baixo da geladeira. Meu pai se mexeu desconfortável. Minha mãe abriu a boca para falar. Mas eu a cortei. Vocês precisam sair da minha casa. Agora. A Vanessa bufou. Você não pode. Tenta a sorte. Eles não se moveram. Em vez disso, o tom da minha mãe endureceu. Precisamos do dinheiro, Bruno. Seu pai e eu dependemos da sua ajuda. Você não pode simplesmente nos cortar. Caminhei até minha escrivaninha, abri uma gaveta e tirei uma pilha de papéis. Um por um, coloquei-os na mesa. Seguro do carro, cancelado. Plano de saúde, cancelado. Cartão de crédito, cancelado. Tudo. O rosto da minha mãe desmoronou. Não podemos viver só com a aposentadoria. Você está nos punindo. Vocês conseguiram gastar 40 mil reais numa viagem, eu disse. Vocês vão dar um jeito.
O rosto da Vanessa ficou vermelho carmesim. Você acha que é tão justo, mas é só um amargo, porque não tem mais ninguém. Talvez, eu disse baixinho. Mas pelo menos sou honesto sobre o que perdi. Meu pai pigarreou, murmurando algo sobre conversar depois, mas eu já tinha caminhado até a porta e a aberto. A conversa acabou, eu disse. A saída é ali. Por um momento, nenhum deles se moveu. Então a Vanessa passou por mim, resmungando palavrões. Minha mãe seguiu, lágrimas borrando a maquiagem. Meu pai demorou o suficiente para olhar para mim com algo que poderia ter sido vergonha. Então eles se foram. Fechei a porta, girei a chave e me encostei na madeira. A casa estava silenciosa de novo, mas desta vez parecia merecido. Voltei para a sala. Toscou a sala, sentei e encarei as duas cadeiras vazias na mesa. Nem uma única lágrima caiu. Eles não estavam com raiva porque eu os traí. Eles estavam com raiva porque eu parei de pagar pelo conforto deles. Essa percepção não doeu. Ela clareou tudo. Liguei o abajur, abri meu notebook e rascunhei um e-mail curto para meu chefe. Preciso de um tempo de folga. Assuntos familiares foram resolvidos. Então fechei o computador e sentei na quietude, o zumbido fraco da geladeira preenchendo o espaço onde vozes costumavam estar. Quando as pessoas me deixaram para enterrar meu filho sozinho, elas se enterraram junto com ele. E agora, no silêncio que deixaram para trás, eu podia finalmente, ouvir algo novo. Meu próprio coração batendo firme e livre. 3 dias depois da noite em que esmurraram minha porta, a casa estava finalmente quieta de novo. Acordei cedo, fiz café e sentei perto da janela da cozinha, vendo a tata neblina da manhã levantar da rua. Pela primeira vez em meses, senti algo próximo de paz. Até meu telefone começar a vibrar sem parar. Mensagens de números que eu não conhecia enchiam minha tela. Algumas curtas, outras longas, mas o tom era o mesmo. Raiva, nojo, acusação. Abri um link e congelei. Lá estava. Um post no Facebook, longo e pingando autopiedade. A Vanessa tinha escrito no meio da noite. A legenda dizia: Meu irmão me expulsou de casa enquanto estou grávida. Ele trocou as fechaduras, cortou meu suporte financeiro e me disse para me virar sozinha. Eu não fiz nada de errado, exceto ter um bebê enquanto ele se afogava em inveja e luto. Ela tinha anexado uma foto da cobertura no batel com as palavras: Este costumava ser meu lugar seguro, até ele tirar tudo por rancor. O post tinha mais de 8.000 compartilhamentos quando eu vi. A seção de comentários era uma tempestade. Estranhos me chamando de cruel, sem coração, mentalmente instável. Quem faz isso com uma mulher grávida? Um escreveu. Ele precisa de terapia, não de pena. Outro acrescentou. Li tudo em silêncio, rolando devagar, um dedo na tela, meu coração estranhamente calmo. Eu não respondi, nem uma palavra. Em vez disso, tirei prints de tudo. Cada comentário, cada horário, cada foto que ela postou. Eu não planejava vingança, eu só queria um registro. Um mapa das mentiras. Então fechei meu telefone, terminei meu café e fui caminhar. O ar estava fresco e fino, daquele tipo que limpa os pulmões e os pensamentos. Na manhã seguinte, o tom online começou a mudar. Enterrados entre a revolta, surgiram novos comentários de nomes que eu reconhecia. Eu estava no funeral do Lucas, escreveu a Camila. Não vi ninguém dessa família lá. Abaixo disso, outra voz apareceu. Professora Helena, professora do Lucas, posso confirmar isso, escreveu ela.
Enquanto o Bruno enterrava o filho sozinho, eles estavam no México. Eu vi as fotos. Eles postaram no mesmo dia do enterro. Em poucas horas, as pessoas começaram a resgatar aquelas mesmas fotos. A Vanessa rindo com um chapéu de sol, minha mãe brindando num bar à beira-mar. As datas e horários batiam exatamente com a hora do enterro do Lucas. A revolta que antes era mirada em mim se voltou para dentro, dobrando-se sobre eles como um tsunami. Sentei na minha varanda, rolando o feed em silêncio enquanto os comentários se multiplicavam. Alguns exigiam desculpas, outros os chamavam de monstros. Alguém até marcou a localização do resort e escreveu: "O paraíso tem consequências." Finalmente, digitei um comentário. Apenas um. "Vanessa, você está certa. Nossa família morreu, sim, mas não foi no funeral. Ela morreu no dia em que vocês escolheram férias em vez do adeus de uma criança." Aquela única linha se espalhou mais rápido do que o post inteiro dela. Ao cair da noite, o post original tinha sido deletado, mas os prints estavam em toda parte. Twitter, fóruns, grupos de bairro. Todo mundo tinha visto até a verdade. Recebi um e-mail anônimo na manhã seguinte. Dizia: "Você fez o que a maioria das pessoas nunca ousa dizer. Chega, espero que durma melhor agora." Não respondi. Apenas fiquei sentado por um tempo, encarando a tela brilhante, até meu reflexo me encarar de volta. Naquela tarde, um envelope grosso chegou na minha caixa de correio. Sem remetente, mas reconheci a letra imediatamente. Minha mãe. Dentro, havia uma carta. "Você humilhou esta família além do reparo", dizia. "Seja lá que paz você acha que encontrou, ela é construída sobre cinzas. Você vai se arrepender disso." Dobrei a carta com cuidado e a coloquei na gaveta ao lado da fotografia do Lucas. Não senti raiva, nem dor. Apenas uma exaustão quieta, que de alguma forma parecia pacífica. A verdade, percebi, não precisava mais da minha defesa. Ela estava lá fora, vivendo sua própria vida, fazendo o que sempre faz: sobreviver às mentiras. Eu não precisava convencer ninguém. Não precisava provar nada. Eu só precisava continuar caminhando. E pela primeira vez em anos, eu sabia exatamente para onde aquele caminho levava. 6 meses depois, o frio começou a diminuir. Eu tinha alugado a cobertura para 2 estudantes de pós-graduação da Federal, educados, quietos e dispostos a pagar o aluguel integral. A casa em Curitiba estava meio vazia agora. Eu tinha vendido a maioria dos móveis, doado o resto. Certa manhã, chegou um envelope grosso do banco. Dentro, havia uma cópia do aviso de atraso dos meus pais. Cartões de crédito não pagos, empréstimos vencidos e um aviso de execução de hipoteca. Encarei os números por um longo tempo antes de dobrar o papel ao meio. No dia seguinte, dirigi até a casa deles. Parecia menor do que eu lembrava. Tinta descascando na varanda, correspondência fechada, empilhada na porta, um anão de jardim desbotado, meio enterrado em folhas mortas. Minha mãe abriu a porta, o rosto pálido, a voz sem vida. "Não achamos que você viria", disse ela. Meu pai estava sentado no sofá atrás dela, olhos no chão. O ar cheirava-se a poeira e café velho. "Estamos com problemas", disse ela baixinho. "Não conseguimos manter as contas. Talvez você pudesse ajudar, só até nos recuperarmos." Olhei ao redor da sala. A mesma sala onde eu costumava consertar os vazamentos, configurar o Wi-Fi, pagar as faturas do cartão. "Você me disse uma vez que eu era forte o suficiente para lidar com tudo sozinho." Eu disse, suavemente. "Agora é a sua vez." Os olhos dela se encheram de lágrimas. "Cometemos erros, mas você está sendo cruel." "Não", eu disse, "estou sendo justo."
Tirei um talão de cheques do bolso, escrevi um valor suficiente para cobrir 3 meses e coloquei na mesa. Isso não é obrigação, eu disse. É encerramento. 3 meses para dar um jeito. Depois disso, estamos quites. Ela não disse obrigado, e eu não esperava que dissesse. Virei as costas e caminhei em direção à porta. O assoalho rangeu atrás de mim, mas ninguém me seguiu. Eu não olhei para trás. Quando cheguei à Serra Catarinense, o sol já começava a afundar atrás dos picos, transformando o céu num laranja profundo. Parei num posto de gasolina na estrada. O frentista, um homem com mãos manchadas de óleo, perguntou: "Vai para onde?" Eu sorri. "Não tenho certeza ainda. Só para longe daqui." Ele assentiu como se entendesse. Talvez entendesse mesmo. Naquela noite, estacionei perto de um trecho tranquilo de floresta, em Urubici. Montei uma pequena barraca e sentei do lado de fora, perto de uma fogueira estalando. Do porta-malas do carro, tirei 2 cadeiras dobráveis. As que a Mariana e o Lucas usavam quando íamos acampar. Coloquei-as lado a lado, de frente, para as montanhas. O ar cheirava limpo e afiado. Sussurrei para as cadeiras vazias: "Vocês estão livres agora." Acho que eu finalmente estou também. Do bolso da jaqueta, puxei a última conta não paga. Eu tinha guardado a fatura do hospital da estadia do Lucas no quarto 207. Segurei o papel sobre o fogo, vi as chamas enrolarem as bordas, transformando tudo em cinzas. Mais tarde, sob um céu tão vasto que parecia infinito, escrevi no meu diário: "Você não pode escolher onde nasce, mas pode escolher onde pertence." Eu planejava me mudar para o Nordeste, talvez o Ceará, para abrir uma pequena oficina construindo turbinas eólicas. Algo que o Lucas disse uma vez que inventaria para ligar o mundo inteiro. Eu não sabia se teria sucesso, mas pela primeira vez, a ideia de tentar parecia viver novamente. Na manhã seguinte, enquanto o sol nascia, chequei meu e-mail no celular. Uma mensagem da Camila esperava na minha caixa de entrada. O assunto dizia: "Para o Lucas." Abri. Dentro havia uma nota curta. A NASA anunciou uma nova estrela descoberta na semana passada. O astrônomo que a encontrou a nomeou Atlas Lucas Rook. Achei que você gostaria de saber. Encarei a tela até meus olhos embaçarem. Então olhei para o céu pálido da manhã. Em algum lugar, lá em cima, uma pequena luz queimava firme, inabalada pela distância. "Eles escolheram o paraíso", sussurrei, "mas eu escolhi o céu." E enquanto o primeiro calor da primavera roçava meu rosto, eu finalmente entendi. Às vezes, perder tudo não é o fim. É apenas o primeiro começo honesto. Quando olho para trás agora, parece que vivi 3 vidas diferentes. A de antes do acidente, a de dentro da tempestade, e a que estou aprendendo a construir agora, silenciosamente, com o que sobrou. Houve um tempo em que eu acreditava que o amor era medido por quanto você podia dar antes de quebrar. Eu achava que ser um filho, um irmão, um marido e um pai significava carregar o peso de todo mundo. Não importava o quanto isso te esmagasse. Mas a verdade é que quando você continua dando para pessoas que só tiram, você não perde apenas sua força. Você começa a se perder a si mesmo. Eu enterrei meu filho Pazinho. Vi o mundo seguir em frente enquanto meu próprio coração parava. Vi os rostos que um dia confiei escolherem conforto em vez de compaixão, luxo em vez de lealdade. É estranho como o luto arranca tudo o que é desnecessário. O que sobra depois disso é a verdade. E a verdade dói, mas também cura. Eu costumava pensar que a parte mais difícil era o perdão. Não era. A parte mais difícil foi aprender que nem todo mundo merece ser perdoado, e que ir embora não faz de você uma pessoa cruel. Faz de você uma pessoa livre. Ainda visito as montanhas, às vezes. Existe um cume
perto de um riacho onde guardo duas velhas cadeiras dobráveis. Sento lá no silêncio, assisto as nuvens passarem e penso em como o amor não desaparece. Ele apenas muda de forma. Ele se torna o vento que move as árvores, a luz que cai sobre a água, a força quieta que te mantém respirando quando você acha que não consegue. Se você está ouvindo isso agora, talvez você tenha perdido algo também. Talvez não uma pessoa, mas uma parte de si mesmo. Sua confiança, sua paz, sua crença de que família significa segurança. Eu sei como é sentir isso. Eu sei como é estar à beira de um túmulo, sem ninguém ao seu lado, imaginando como você deve começar de novo. Mas me escute quando eu digo isto. Você pode. Você absolutamente pode. A cura não vem toda de uma vez. É lenta, irregular, às vezes invisível. Mas ela vem. E quando vem, você começa a perceber que a paz não é dada pelos outros. É algo que você constrói silenciosamente, uma escolha honesta de cada vez. As pessoas às vezes me mandam mensagens agora, depois de ver minha história online. Elas perguntam se eu me arrependo de cortar os laços, se sinto falta deles, se eu os aceitaria de volta. A resposta é não. Não porque eu os odeie, mas porque eu finalmente me amo o suficiente para parar de voltar para o fogo que me queimou. Perdão nem sempre significa reconciliação. Às vezes, significa apenas colocar o fardo no chão e ir embora. E eu aprendi que família não é sobre sangue compartilhado ou sobrenomes. É sobre quem aparece quando o seu mundo desmorona. Quem segura sua mão em silêncio. Quem diz, estou aqui, sem precisar de nada em troca. Para mim, isso foi o Lucas, mesmo quando ele não podia falar. Foi a Mariana, em cada memória que ainda brilha como luz de vela. Foi a Camila, de pé ao meu lado, quando ninguém mais estava. Essas são as pessoas que fazem a vida valer a pena ser reconstruída. Então, se você já se sentiu abandonado, se já fizeram você sentir que sua dor é um inconveniente, por favor, saiba que você não está sozinho. O mundo está cheio de pessoas que entendem a perda, que caminharam pelo fogo e saíram carregando luz. Você só precisa deixar que elas te encontrem. Ou melhor ainda, deixe sua história encontrá-las. Antes de encerrar, quero agradecer a você por ficar comigo em cada parte desta jornada. Significa mais do que você pode imaginar. Às vezes, tudo o que é preciso é um ouvinte em si para transformar dor em propósito. Então, se você está aqui ouvindo agora, eu adoraria saber que você está comigo. Deixe um simples oi nos comentários ou me diga de onde está assistindo. Cada mensagem, cada palavra me lembra que histórias como a minha não desaparecem no silêncio. Elas constroem pontes entre corações que achavam que estavam sozinhos.